Então, já te localizou aí, Silo? A Silo está meio cortando. Paulo podia começar lendo para nós ali. Tudo bem. Chamamento de Levi. Mateus, Pedro, André, João e Tiago. Tiago Maior. Objetivos: fazer uma reflexão à luz do Espiritismo a respeito do chamamento que Jesus fez ao apóstolo Mateus, Pedro, André, João e Tiago Maior. Ideias principais. Quando Jesus chama a si Pedro, André, Tiago, João, Mateus, é que eles conhecia a disposição íntima e sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que tensionava confiar-lhes. Mister se fazia que eles próprios tivessem intuição da missão que iriam desempenhar para, sem excitação, atenderem ao chamamento de Jesus. Allan Kardec, a Gênesis capítulo 15, item 9. Tá, ok. Vamos dar uma pequena pausa e fazer uma análise dessa introdução. Como foi lido, foi retirado da Gênesis, obra de Allan Kardec, o último livro da codificação. Claro, depois tem obras póstumas, mas aí não foi ele que publicou. E aqui tem umas coisas interessantes, assim, quando Jesus chama-se Pedro, André, Tiago, João e Mateus, são 5 dos primeiros apóstolos, né? É que eles conheciam a disposição íntima. E depois diz assim, mistério se fazia que eles próprios tivessem intuição da missão que iriam desempenhar, para sem hesitação atenderem ao chamamento de Jesus. No nosso Evangelho no Lar hoje, nós fazemos o Evangelho no final de semana a gente lê a Gênesis. Mas não foi esse assunto de hoje. Mas daí nós comentávamos sobre isso que nós íamos abordar hoje, porque é interessante. A gente olha a Bíblia assim, e não faz um estudo aprofundado. Aí vê lá Jesus, chega na beira de um lago, vê umas pessoas pescando, e aí chama eles para fazer deles pescadores de homens. E eles pegam e abandonam em tudo e seguem. Se a gente não aprofundar o estudo, vai achar estranho, vai parecer até uma história inventada. Como é que alguém vai deixar os seus afazeres e seguir um estranho? E aqui, nessa parte da Gênesis, fala que Jesus conhecia a disposição íntima. E nós vamos ver hoje, nesse estudo, que eles já vieram programados para essa tarefa. Eles já haviam se preparado para isso e já tinham feito esse programa junto com Jesus antes da sua encarnação. Então Jesus já conhecia esse programa. Além disso, Jesus tem a visão psíquica ampliada num ponto que a gente nem imagina. Ele percebe o que passa no nosso íntimo. Ele percebe as disposições das pessoas, a índole. E ali ele pode, com esse conhecimento que ele tem, saber também quem está mais disposto a fazer determinada tarefa e quem é competente para isso. E aqui fala dessa intuição da missão. Como é que é uma intuição? O que é uma intuição? Alguém pode dizer? Intuição é um sentimento que Jesus tinha. E como Jesus tinha uma faculdade mediúnica extraordinária, ele conhecia o íntimo daqueles futuros apóstolos, né? Apenas olhando para eles, ele sabia. Tanto é que o Pedro e o André eram irmãos, né? O Tiago e o João também eram irmãos. Somente o Mateus, desses 5, que não era irmão dos outros. Aí tu entrou num assunto interessante, que eu não tinha pensado. Eram irmãos. E eram irmãos muito mais do que irmãos consanguíneos, porque nasceram na mesma família para desempenhar uma missão sem igual, né, na natureza.
Tem um som aí, acho que é alguma propaganda. Acho que é aqui que cruzou na rua. Mas eu acho que essa intuição aqui estava mais voltada para os apóstolos. É, que o texto fala, né? O texto fala. Eles tinham assim, não dá para entender que eles tinham consigo, no seu íntimo, entendeu? Na sua memória íntima, gravada uma certa compromisso, responsabilidade que eles teriam que desempenhar certas tarefas. Tá? E eu quero entender que é isso. Quando Jesus convida eles aceitam, mas essa lembrança que estava gravado, certamente, no seu consciente, o chamava para o trabalho. Então, impulsionava a fazer algo diferente do que estava fazendo. Ei, Wilson, eu gostaria de acrescentar mais algum comentário a respeito de João e Tiago. Não sei se os irmãos estão lembrados daquela passagem em que a esposa de Zebedeu pediu para Jesus que 2 filhos delas fossem colocados à sua direita no reino dos céus. Essa passagem a gente já estudou. Uhum. Esses jovens, depois Jesus disse, né, eu não tenho certeza se eles podem beber do cálice que eu vou beber, né? E daí Jesus continua a conversa, eles beberão do cálice, mas cabe a Deus fazer colocar eles à direita de Jesus, né, no reino dos céus. Não cabia a ele, a Jesus. Porque a questão evolutiva ela é individual, né? E esses 2 jovens, filhos da esposa de Zebedeu, é o João e o Tiago. Então Jesus já conhecia eles, esses jovens aí. Somente talvez o Pedro e o André, que ele não conhecia ainda nessa encarnação, e o Mateus, né? E a questão da intuição, ela é uma questão anímica, né? Ela vem do fundo da alma. E como existe um planejamento reencarnatório, esses espíritos provavelmente intuitivamente eles vinham à tona aquela informação que eles tinham uma missão aqui a ser realizada, que é diferente da inspiração, né? A inspiração é espíritos que nos inspiram, que nos trazem informação de fora e entram em conexão com a nossa mente, né? E a gente é inspirado. E a intuição é um movimento do nosso próprio espírito, né? Ele busca lá no mental inferior e esses registros que ele planejou antes de encarnar. E também outras fontes, né? Também. Tudo vem do espírito, né? Dele mesmo. Isso é uma memória que está no espírito. Não é uma coisa gravada no cérebro, por isso que se chama intuição. Ela não é clara. A pessoa às vezes fica até em dúvida, mas ela tem a inclinação a aceitar aquilo que ela intui. César, tu pode prosseguir para nós a leitura? Sim. O chamamento de Jesus aos seus apóstolos representa o sublime encontro entre o Mestre e os seus discípulos. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas. Tá. Emmanuel, Pão Nosso, capítulo 139. Então faremos uma análise de novo, vamos aos poucos analisando. Aqui diz que é um sublime encontro entre o mestre e os discípulos. Hoje muitas pessoas têm os mestres como alguém que deve ser protegido, alguém que não tem que passar por situações que os discípulos venham a passar. Mas com Jesus foi diferente. Aqui está dizendo que, longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário.
e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada. Os grandes líderes, às vezes fazem até guerras, mas eles não vão nas guerras. Quando vão, ficam lá na retaguarda. E quando a coisa fica feia, se rendem. Eles colocam os soldados no combate. Enquanto ele tiver maioria, está tudo bem. Agora, se o exército dele diminuir o número de soldados, devido à ação do inimigo, ele se rende, ele não vai lá para enfrentar a adversidade. E a batalha de Jesus não era uma batalha de guerra física, era uma batalha de guerra moral, contra os costumes da época, contra as subversões da própria lei de Deus, que ele nasceu, nós sabemos, num povo hebreu, que era o povo que tinha melhor compreensão de Deus, que adorava um Deus único, já tinha abolido o politeísmo. Era um povo que tinha um Deus único, né? Então tinha melhor compreensão. E já tinha recebido as tábuas da lei de Moisés, onde estavam as leis de Deus. Mas ao longo do tempo, foram deturpando aos poucos. Os que detinham o conhecimento, notadamente os do Sinédrio, utilizavam esse conhecimento em benefício próprio. Construíam templos suntuosos, cobravam dízimos, que o dízimo, nós sabemos no começo, foi feito com a intuição de manter mesmo aquele pessoal que lidava com as questões religiosas. Mas eles viram, dedução minha, né, que isso era vantajoso e começaram a exorbitar. O ser humano tem a tendência a exorbitar de tudo quando é beneficiado por alguma prática social. Ele começa a se acostumar com o conforto e, se não é uma pessoa equilibrada, exorbita. Quer manter o seu conforto e cada vez maior, e aí comete desatinos. E naquele tempo, o Sinédrio, nós percebemos até quando Jesus entrou lá, espantou os vendilhões dos templos. O que eram os vendilhões dos templos? Eles vendiam coisas que diziam sagradas, vendiam pombos, animais para sacrifício, e utilizavam de uma moeda própria, nós já falamos sobre isso, com um preço aviltado. Eles faziam uma espécie de câmbio com a moeda comum e cobravam a mais, sempre levando vantagem. E Jesus pegou e abominou isso aí, e falou de uma forma severa que aquilo era equivocado. Até disse que ele expulsou os vendilhões do templo. Então, por essas razões, a guerra dele era contra uns costumes distorcidos, os costumes doentios, que ele falava assim, que exploravam a bolsa das viúvas. Porque as viúvas naquele tempo não tinham hoje a proteção que a legislação nossa, pelo menos no Brasil, oferece, né? Quando o marido tem uma renda e ela é registrada e ele contribui para a Previdência, ou por alguma instituição pública, morrendo o marido, a viúva fica recebendo, enquanto viver, uma pensão. Naquele tempo, não. Morria o marido, a viúva tinha que viver com seus próprios recursos. Se ela tivesse uma terra, alguma coisa que produzisse, fosse capaz de administrar, era aquilo que ela viveria. Senão ela tinha que viver a custa do seu trabalho, ou do auxílio dos parentes, ou até mesmo da ajuda pública. Então, eles iam ao ponto de tirar o dinheiro das viúvas, pedindo que elas contribuíssem pelo seu conforto. E as ideias de Jesus, dizendo que o reino de Deus está dentro de nós, e que não precisava de um templo para isso, e uma série de outras coisas, entraram em choque com os sacerdotes. E sem falar nos costumes. Ele pregava o direito igual para todo mundo, que a mulher era igual ao homem, o perdão das ofensas, como eu disse antes, o perdão aos próprios inimigos, amar o inimigo e, além de perdoar, amar o próprio inimigo. Tudo isso desagradava quem estava no poder político e religioso. Então a guerra dele era nesse sentido de mudar. Mas ele não pegou e mandou os seus apóstolos para que fossem fazer isso e ele ficasse lá atrás, num lugar seguro, comandando tudo. Ele foi à frente e foi o primeiro a ser morto.
Eles imaginavam que matando o líder morreria a ideia, só que a ideia não morreu. A ideia ficou mais fortalecida ainda, porque ele demonstrou que não adianta matar o corpo. 3 dias depois, ele, como diz na Bíblia, ressuscitou. Nós entendemos que ele apareceu de novo em espírito, tanto que ele apareceu num ambiente fechado. Os apóstolos estavam com medo da perseguição, estavam confabulando dentro de um ambiente fechado, e quando viram, Jesus estava ali, até nem reconheceram de imediato ele. E conviveu com eles ainda por 40 dias. O que confunde as mentes é que ele, inclusive, fazia a refeição com eles nesse período. Mas ele aparecia e desaparecia. Aí a pessoa tem que aprofundar mais essas questões. Como é que um espírito pode fazer uma refeição? Ele assumia um corpo materializado e consumia o alimento? Aí é uma questão de um estudo mais aprofundado. Mas o fato é que isso se deu. E nós percebemos que ainda hoje existem irmãos nossos de religiões com práticas às vezes não muito bem recomendadas, mas que eles utilizam. Por exemplo, o consumo de bebida em rituais, em que eles recebem uma entidade espiritual que os faz beber. E eles bebem em quantia expressiva e, terminado o ritual, eles estão sadios, não tem nem cheiro da bebida. O que aconteceu? Então são fenômenos que a gente levanta hipóteses, mas uma prova definitiva é meio difícil de fazer. O que aconteceu com a bebida? Como é que não está no organismo da pessoa? Como é que não tem cheiro? Como é que ele não está tonto? O espírito consumiu através do corpo dele e volatizou? São questões que a gente ainda não domina, mas são fatos. Eu conheço a história de pessoas próximas que vivenciaram dentro da família experiência assim de médiuns que não se educaram e faziam essas práticas em casa. Um espírito, não que ele quisesse fazer a prática, mas o espírito vinha e tomava conta do corpo dele. No livro da Gênese fala lá na possessão, né? Como se fosse uma possessão. Ele agia através do corpo dele e fumava e bebia, coisa que não fazia habitualmente. E terminada aquela prática, o espírito ia embora e a pessoa não apresentava nenhum sinal da bebida. Mas isso um médium, e no caso de Jesus, ele veio com o seu próprio corpo materializado. Aí a gente desconhece esse mecanismo, porque Jesus tem um domínio do conhecimento das questões da vida que nós estamos infinitamente longe de compreender ainda. Aos pouquinhos vamos entendendo. Mas o fato é esse, né? O Cristo não enviou ninguém para fazer o seu trabalho. Ele o fez. Os discípulos prosseguiram fazendo, baseados no exemplo dele. A importância de um líder que não só fala, que não só orienta, mas exemplifica. Tem um ditado popular que diz que palavras comovem e exemplos arrastam. E é verdade. Imaginemos nós se Jesus viesse aqui pregando uma moral evangélica, e a proposta evangélica seria boa nova, né? E dizendo o que fazer e não exemplificasse. As pessoas teriam coragem? Morreriam pela causa? Acreditariam que o que ele disse é verdade? E por outra, se ele não voltasse 3 dias depois também, será que teriam coragem? Os próprios apóstolos que conviveram com ele, vendo todos os fenômenos que ele fez durante a vida, as curas, os chamados milagres, tiveram receio, precisou ele voltar e conviver mais 40 dias com eles, conversando, passando mais orientações, até que os deixou fisicamente sozinhos, mas claro que espiritualmente não. Pode prosseguir, César? Sim, vou prosseguir. Texto evangélico. E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Lucas 5, 27 a 28.
E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22. Aqui nós percebemos assim: viu um publicano. O que é um publicano? Publicano é o que trabalhava para o Império Romano. Recolhia os impostos, como a gente já estudou. E tinha vários publicanos. O Levi era um publicano, e havia outros publicanos também que se converteram ao cristianismo. O outro era o Zaqueu, também era outro publicano que se converteu. O interessante é que o Zaqueu, ele encontrou depois, né? Embora a gente já tenha estudado sobre o Zaqueu. O Zaqueu, ele encontrou um pouco antes de ser levado para a crucificação, de ser preso e ser crucificado. Tanto que depois ele substituiu o Judas, né? E esse outro aqui é o Levi, que veio a ser mais tarde o Mateus. Eu pesquisei o que é publicano, é isso que o César disse. Segundo os registros, um cobrador de impostos do Império Romano. Só que esse Levi aqui, não sei por que chamam ele de publicano. Eu acho que tinha o sentido de cobrador de impostos, porque ele não cobrava impostos para o Império Romano. Ele cobrava impostos para o Herodes. A gente vai ver adiante que o próprio texto diz, né? Jesus pergunta mais adiante ali: o que fazes? Recolho impostos para Herodes. E quem é que era Herodes? Viu só? Ele cobrava para o Herodes, mas o Herodes repassava para o Império Romano. Era só um intermediário, sabe? Por isso que alguns citavam como eles eram cobradores do Império Romano. Então é por isso que ele tinha o nome de publicano. Porque eu achei assim, mas tinha publicano que cobrava imposto. Eu achei que tinha um imposto para o Herodes e um para o Império Romano. Não, o Herodes estava a serviço do Império Romano. Então ele era só intermediário, ele repassava. Não, esses impostos não iam direto. É tipo um governador de hoje, ele pega... Não, mas o imposto hoje aqui no Brasil é pago direto para a União, né? Não é? Tem alguns que são, e alguns passam pelo governador. Chegam até o governador. Aqui nós temos 2 arrecadadores de impostos, tem uma Receita Federal e a Receita Estadual. Mas então está explicado, eu não tinha entendido. Eu digo, como assim o Levi cobrava para o Herodes? E o interessante é que ele diz assim: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Como é que pode? Um cara que é cobrador de impostos, que em tese tem uma vida que todo mundo gostaria, né? Arrecadando recursos, levando uma vida abastada, e de repente larga tudo e vai seguir. Mas eu acho que ele deixa tudo naquele momento para ir, de repente, participar de uma palestra com Jesus, uma orientação do momento, e depois ele segue um trabalho na linha de Jesus, mas ele pratica seu trabalho da renda. Eu não conheço a história, não posso afirmar, mas o que eu quero entender é dessa forma. Porque não tem como tu abrir mão do teu trabalho que te sustenta, a não ser que ele seja um cara que viveu sozinho no mundo, mas mesmo assim ele vai precisar de sobrevivência. Naquele tempo, Paulo, os missionários, tipo os apóstolos,
À exceção de Paulo, pelo que eu tenho lido, eles não tinham uma fonte de renda, eles viviam assim do auxílio. Eles se hospedavam nas casas das pessoas quando iam para alguma cidade. Tanto que Jesus diz assim, né? Se ninguém vos receber, sacudir o pó da sua sandália e vai embora, né? Não fica lá praguejando porque não foi recebido. Eles não tinham muitos recursos, tinham poucos recursos que o Judas administrava. Teve um período que inclusive a Maria Madalena bancou as despesas deles. Mas o Levi era um homem rico. Ele tinha recursos, inclusive ele deu um banquete para Jesus quando encontrou Jesus, quando foi chamado por Jesus. E Jesus então encontrou primeiro o Levi e depois aqui, junto ao mar da Galileia, viu os irmãos, né? Os dois irmãos Simão, chamado Pedro, e André. E depois, em seguida, viu mais dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, também pescadores. E todos eles deixaram imediatamente o que faziam e seguiram Jesus. O texto está dizendo que eles deixaram. Não era assim de vez em quando. Porque a gente vai olhar a história, Jesus, no seu trabalho de transformação do planeta, nas questões morais, nos princípios, teve 3 anos, segundo os registros. Alguns dizem que um pouco mais. Mas mesmo que tenha sido um pouco mais, não era muito tempo. Então eles não tinham... teve paradeiro fixo também, ele estava sempre andando. Sim, imagine, eles não tinham os recursos que nós temos. Eu entendi agora. Era só na oratória, só no exemplo, curando pessoas, orientando pessoas. Então o trabalho era bem árduo. Então tinha que se dedicar mesmo de corpo e alma à tarefa. E naquela época tinham o costume de receber as pessoas de fora. As famílias recebiam. Hoje não se tem mais esse costume. Hoje, se a pessoa não tiver dinheiro, ou alguém que banque, ela fica mal. Não dá para mais sair sem recursos, né? Wilson, eu penso assim, ó, os evangelistas, eles economizaram palavras, eles sintetizaram os acontecimentos, né? E entre o Jesus chamar e eles seguirem Jesus, pode ter acontecido outros fatos que esse livro Boa Nova nos relata, né, que nós vamos ver a seguir. Então o esclarecimento maior, ele vai vir através dessa obra do livro Boa Nova de Chico Xavier. Então, Terezinha, tu tem material aí? Tenho. Quer prosseguir para nós? Vamos ver. Deixa eu ver aonde. É o item 2. É o segundo, né? É. Interpretação do texto evangélico. Relata-nos o espírito Humberto de Campos como aconteceu o chamamento de Mateus, dos irmãos Pedro e André e dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, para fazerem parte do colégio dos 12 apóstolos de Jesus. Daí a algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Canaã, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse, com viva atenção, algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. Jesus aproximou-se do grupo e assim que 2 deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. André lembrou-se
de já o ter visto nas cercanias de Betsaida, enquanto Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado. No entanto, quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindo. Jesus então lhes falou docemente do Evangelho com o olhar incendido de júbilos divinos. Quereis ser meus discípulos? Perguntou-lhes Jesus. André e Simão se interrogaram a si mesmo, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotavam no âmago do espírito, e sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Seguindo com Simão Pedro e André. Viu? Vamos fazer uma análise daí. Sim. Pode falar. Ah, tá. Hein, Terezinha? O que você captou do Humberto de Campos? Ah, sim. Eu vejo assim, ó, eu observei que o Pedro e o André, eles sentiram parece que eles já conheciam Jesus, né? Que eles já tinham visto, que eles naquele momento que Jesus convidou eles já buscavam na sua lembrança, né? Da onde que eles conheciam ele. Eu penso que eles já estavam preparados, né, para aquele trabalho, para aquela missão. E no momento do chamamento, é porque eles já estavam escolhidos. O que tu acha, Paula? O texto é como se passasse a mensagem. Sairemos por caminhos diferentes e nos encontraremos lá. Né? Olha, e o que dá para entender é isso, que eles já vieram com esse compromisso do mundo espiritual e Jesus o ia encontrar em algum momento. E eles tinham esse compromisso com eles, como a gente falou lá no começo, que está gravado no seu subconsciente, e por isso eles o lembravam daquele homem, recordavam de algum momento. Era a afinidade de ambos que aflorava para eles. Tem alguma coisa para complementar, César? Sobre o texto lido? É que provavelmente, com certeza, né, havia um encontro entre eles no plano espiritual antes desses apóstolos encarnarem no mundo. E com a presença de Jesus, de forma inconsciente, né, veio para eles esse sentimento, né, que eles estavam diante de um amigo já de outras épocas e que Jesus fez despertar neles essa leveza na alma, esse sentimento de amor no coração deles.
E eles acabaram, através desse diálogo que ocorreu de Jesus com eles, aceitando o convite, né, sem hesitar. Aqui nós percebemos, nesse trecho lido, umas coisas interessantes. Por exemplo, aqui eu encontro com os dois primeiros, né? E Jesus fala assim: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Eu achei interessante que Jesus diz assim, o reino de Deus. Ele não falou o reino dele, Jesus. A gente às vezes esquece que maior de tudo é Deus, né? Há algumas religiões que querem dizer que Jesus é Deus. Eles confundem o Filho com o Pai. O próprio Jesus diz que veio da parte de Deus. Venho da parte de Deus. Se ele fosse Deus, ele diria, vim de minha própria parte, e não o reino de Deus, o meu reino na terra. Então, o reino de Deus, o que é esse reino de Deus na terra? Reino de Deus é um reino de amor, de fraternidade, de harmonia, e onde o ódio irá desaparecer e vai imperar as relações afetivas entre as pessoas, e todos vão se considerar irmãos e vão se unir e se auxiliarem mutuamente. E ele fala assim, ó, convido a trabalhar pela instituição do reino de Deus na terra. Ele não diz assim, vim instalar o reino de Deus. É preciso trabalhar. Ali foi o início do trabalho. Claro, o trabalho já tinha sido anterior, né, lá no tempo de Moisés. Mas um trabalho mais abrangente, assim, de melhor compreensão do que é o reino de Deus, trouxe Jesus. Porque até então, o próprio Cristo disse, né, o reino de Deus era tomado por violência. E dali em diante o reino de Deus é conquistado por amor, não mais por violência. E aí tem uma outra particularidade que o pessoal todo comentou, todos comentaram, a respeito dessa lembrança. Como é que a pessoa não lembra? Tem uma questão crucial a respeito da reencarnação, que as pessoas dizem assim, mas eu não acredito na reencarnação, como é que eu não lembro? E a explicação que os espíritos nos dão é que o esquecimento, no caso da reencarnação, é benéfico. Porque nós nos lembraríamos de tudo se lembrássemos que programamos a reencarnação. Lembraríamos dos nossos equívocos e isso atrapalharia o nosso progresso. Porque a gente se daria conta da imensidade de erros do passado e do quanto ainda tem que trabalhar por se melhorar, e poderia até desanimar. E outra, na presença de quem eu prejudiquei, eu me sentiria envergonhado. E na presença de quem me prejudicou, eu poderia ficar revoltado. E isso dificultaria a aproximação das pessoas, a reconciliação. E esse mesmo processo de esquecimento acontece também nas programações nossas. Os bons propósitos, aquilo que nós planejamos fazer na vida no sentido de nos reformarmos, de trabalharmos por um bem maior, a gente esquece, não tem uma noção exata, mas fica intuitivamente a ideia. Quando aparece a oportunidade, a pessoa se dá conta que é aquilo que ela gostaria de fazer. As pessoas, por exemplo, que exercem uma profissão por vocação, estão fazendo aquilo que planejaram fazer. E nem sempre é uma coisa mais rentosa possível dentro do meio social em que ela nasceu. Às vezes a família planeja para o filho que ele se forme numa determinada carreira que vai dar mais dinheiro, mas ele prefere outra que lhe dá mais prazer, que ele tem uma tarefa a cumprir. Eu ouvi recentemente um fato de uma pessoa, não vou dizer o nome porque não tenho autorização, não sei se ela permitiria que eu dissesse, que trabalha na área da psicologia, e numa consulta espiritual, o espírito disse que numa outra encarnação ele não agiu bem dentro dessa área. E hoje ele retornou, é um doutor em
filosofia e mestre na área dele, que trabalha em benefício de muitas pessoas, já recuperou alguns, e ganhando um valor que não justifica todo o estudo que fez, toda a potencialidade que a pessoa tem, e toda a bagagem e a capacidade. Mas é um trabalho inicial, eu vejo assim como uma bagagem e uma reparação, acreditando que o que esse espírito disse é verdade, né? Que ele está reparando os equívocos do passado. Então todos nós trazemos essas missões de reparação. E no caso dos apóstolos não era reparação, era um trabalho maior ainda, não era apenas reparar os erros, porque não fala aqui que eles vieram para espiar. Eles vieram para fazer um trabalho de maior envergadura, já eram espíritos de escola. A maioria, com exceção de Levi, viviam em situação de empregos inferiores, de atividades inferiores, nem era emprego, né? Pescadores, eles não eram empregados de ninguém, eles trabalhavam por conta própria. E a sociedade não valoriza muito a pessoa quando faz um serviço que as pessoas não dão tanta importância, embora sejam essenciais, porque as pessoas precisavam comer. Naquele tempo não tinha muitas fontes de nutrientes, e principalmente proteínas, os peixes forneciam. Então era essencial para a sociedade, mas não eram valorizados como outras profissões. Mas tinham uma capacidade, eles já tinham um aprendizado, e quando deparou a situação, intuitivamente eles prontamente aceitaram, e já tinham programado isso. Mais algum comentário? Sim, eu gostaria de falar mais um pouco sobre o reino de Deus, né? Que ele se estende, irá se estender, né? Inclusive nas esferas espirituais. E como é que fica o umbral, né? O reino de Deus vai se estender até o umbral, regiões, né, que as almas se hostilizam umas às outras? Sim, inclusive tem médiuns que frequentemente vão até o umbral, né, em desdobramento, e eles já relatam que aquelas regiões já estão bem mais claras, que quando ocorre um desdobramento deles, eles esperam encontrar uma região escura, né, a psicosfera escura, né, como eles encontravam antigamente. Eles chegam lá, está bem mais claro. Quer dizer que o umbral está deixando de existir aos poucos, né? E os espíritos são responsáveis pelo ambiente do umbral. É eles que emitem, né, aqueles fluidos deletérios que acabam transformando o umbral mais escuro, mais pesado, com vibrações pesadas. E quando esses espíritos mais tenebrosos estão sendo retirados, o umbral aos pouquinhos está se purificando. Então esse reino de Deus que Jesus veio implantar na Terra, ele vai abranger o plano físico encarnado e as regiões espirituais, né? Cidades espirituais e os céus mentais. Já o umbral ele vai deixar de existir, não vai ser necessário mais uma região de purgação de almas, né, como é o umbral, que alguns chamam de lixeira psíquica. A propósito, então, César, eu vou fazer 63 anos em outubro, e nesta encarnação, o que eu vi de transformação física na Terra, se eu fizer uma reflexão, desde o meu tipo de vida, o ambiente em que eu vivo fisicamente, mudou assim de uma forma que eu nem imaginava. E a cidade de Santo Ângelo aqui, às vezes eu saio das rotas costumeiras que faço e vou para alguns lugares e fico surpreendido. Bairros que tinham títulos até pejorativos quando eu era criança, hoje tem ruas asfaltadas, casas boas, água tratada, luz elétrica para todo mundo, carro, praticamente todos têm. É outra coisa. Naquele meu tempo, tinha umas regiões aqui da cidade que eram um lugar de zona de meretrício. Hoje moram trabalhadores, está bem desenvolvido, e naquele tempo não tinha nem calçamento, era uma coisa triste de ver, nem recordo direito como é que era.
Nós morávamos em casa que também não tinha nem água tratada, nós tínhamos que buscar fora num poço ou nos vizinhos. Então mudou muito. E no plano espiritual também muda. A gente olha aquelas obras de André Luiz feitas na primeira metade do século passado e às vezes tem a tendência de acreditar que o umbral ainda é assim. Não, as coisas evoluíram. Os nossos hospitais aqui, por exemplo, tinham um tratamento para as pessoas de doentes mentais que hoje não dá para imaginar que seja admissível. Tudo mudou. Então muda fisicamente, no mundo espiritual muda mais rápido ainda. E quando esse reino de Deus for instalado na Terra, não vai ter ambiente para regiões como aquelas descritas por André Luiz, quando ele desencarnou. Porque os espíritos vinculados ao planeta não terão que passar por situações assim. Como você mesmo falou, são ambientes criados pelas vibrações mentais. As pessoas não vão ter mais esse tipo de vibração mental. Como diz as obras básicas, o mundo de regeneração vai predominar o amor. Ainda vai haver algumas coisas de violência, de ódio, mas não como hoje. E isso vai amenizar muito. Não vai dar possibilidade para que existam regiões assim. O próprio Vale dos Suicidas, eu acho que nem existe mais, como aquele descrito lá naquela obra. Como é que é o nome da obra mesmo? Nosso Lar. Não, o Vale dos Suicidas. Tem outras obras de André Luiz, né? Missionários do... Aquele não é de André Luiz. Eu não estou recordando o nome da obra que fala sobre o Vale dos Suicidas. Então... é da Ivone Pereira, né? É Ivone Amaral Pereira. É. Como é que é o nome da obra? Me esqueci. Memórias de um Suicida? Isso, Memórias de um Suicida. Viu, Wilson? As pessoas vão recebendo orientação e vão se orientando. Chegada a essa orientação, elas vão se transformando. Se transformando, elas vão modificando o seu ambiente. Do lar, da sociedade, da rua, aonde vive. É como se, fazendo uma comparação, por exemplo, assim, como a gente ir no médico, você vai no médico para buscar um medicamento para a dor que está sentindo ou para a enfermidade que tem no momento. Aí, recebendo a orientação do médico, no momento que tu vai se orientando, tu vai começar a tratar o que está te causando essa enfermidade. E daí tu vai abrindo mão do medicamento e começa a curar a causa. Então, eu quero fazer essa comparação com isso que você está falando, da transformação. Quando o conhecimento e a informação chega nas pessoas, vai trazendo a mudança, evolução. E um espírito trevoso, e quando ele começa a se modificar, automaticamente ele vai emitir outra energia, ele não vai ter mais o pensamento que tinha, e assim sucessivamente. Paulo, já que tu está falando aí, pode prosseguir para nós? A Celonil, não sei se ela está online. Estou sim, só que eu estou com um pouco de dificuldade, estou meio com sinusite. Então tá, só acompanha nós aí, então. Então pode ler para nós, Paulo. Seguindo com Simão Pedro e André para o centro de Cafarnaum, encontrou Levi. Entrou calmamente na coletoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicamente na cidade, perguntou-lhe: "Que fazes tu, Levi?" O interpelado fixou com surpresa, mas, seduzido pela suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: "Recolho os impostos do povo, devidos a Herodes. Queres vir comigo para recolher os bens do céu?" Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominavam a alma, atendeu-o comovido: "Senhor, estou pronto." "Então vamos", disse Jesus, abraçando-o.
Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na Praça Ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. Tá, vamos ver isso aqui. Aqui tem umas coisas interessantes. Ele tinha encontrado antes Simão e André, né? Simão Pedro e André. Foram os dois primeiros. Aí eles seguiram com Jesus para o centro da cidade, que era Cafarnaum, né? E encontraram lá o Levi. Aqui está dizendo que ele era um coletor de impostos, né? E daí que Jesus perguntou nessa conversa que o Paulo acabou de ler: que fazes tu, Levi, né? E ele, até com surpresa, recolhe os impostos do povo devido a Herodes. E aí pergunta: queres vir comigo para recolher os bens do céu? E ele: sim, Senhor, estou pronto mais tarde, né? Aceitando um convite desse. Ali que eu pergunto: como é que pode uma pessoa que está naquela vida abrir mão daquele conforto para seguir um estranho? Nós comentamos há pouco que Jesus não era assim um estranho completo, porque intuitivamente eles já sabiam que tinham uma tarefa a cumprir. E o texto não diz aqui claramente, mas certamente eles programaram isso por muito tempo. Algumas obras espíritas dizem que a própria encarnação de Jesus na Terra, porque não é reencarnação, ele nasceu uma única vez na carne aqui, foi preparada por mais de 1000 anos para ele nascer, porque ele precisava habitar aqui na Terra num corpo denso. Um paralelo bem grotesco assim. Imaginemos nós que fôssemos andar nas profundezas do oceano, numas regiões abissais lá de 3.000 metros de profundidade. Não tem equipamento hoje para isso. Mesmo que usasse um escafandro, a gente não pode ir tão fundo assim. Mas digamos que existisse, aí teria um preparo muito grande, ou então habitar uma forma que viva. Tem algumas formas que vivem nesse lugar. Aí tem que ter uma preparação muito grande. Além disso, nesse período, muitos espíritos extremamente perversos foram retidos em regiões inferiores, que tem como uma simbologia na Bíblia, né? Lá diz que o Satanás foi retido por 1000 anos. E são esses espíritos que perturbavam a atmosfera terrestre muito mais do que aqueles outros que ainda são de assustar, né? Que viviam o tempo de Jesus, para melhorar um pouco a psicosfera. E esses apóstolos certamente eram espíritos de uma envergadura maior que a comum dos habitantes da Terra, encarnados e desencarnados, que já tinham feito uma preparação. Então eles, quando viram a oportunidade, prontamente abraçaram. A gente se espanta, porque a gente não tem esse preparo. A maioria de nós, ou quase todos, não fizemos uma preparação dessa, e mesmo porque essa preparação só é concedida a quem é competente para isso. Não basta dizer: eu quero fazer. Será que eu sou capaz de fazer? Nós vimos a história de Zaqueu até chegar à condição de um Bezerra de Menezes. Zaqueu teve encontro com Jesus e se transformou. Mas para chegar a um espírito como Bezerra de Menezes, quantos séculos? Quase 2000 anos de trabalho no autodesenvolvimento. Então, para chegar à condição de um apóstolo de Jesus, com certeza eles deviam ter feito um trabalho muito grande antes, e aceitar assim, de uma forma alvissareira, festejando até a oportunidade do trabalho. Alguém quer fazer mais algum comentário? Quanto à descida de Jesus para poder encarnar na Terra, né? Tem uma obra de Chico Xavier que revela que seriam cerca de 4.000 anos. Houve essa demora, né? E Jesus foi descendo, foi se condensando, até oferecer condições. Ele teve que formar um perispírito para poder encarnar aqui na Terra, né? Para poder receber o corpo físico, que seria também elaborado de matéria especial, né? Não foi utilizada a mesma matéria das pessoas comuns.
pessoas encarnadas comuns. Então, essa descida de Jesus, ele ia descendo nesse período e ao mesmo tempo governando o planeta. Então, e cercado de anjos também, né, que estavam protegendo, estavam trabalhando a psicosfera ao redor dele. Então foi um esforço muito grande. Pois é, César. Assim como Jesus vinha descendo, se preparando para vir na Terra, esses apóstolos se preparavam para subir num patamar que pudesse auxiliar Jesus. Eu acho que esse preparo desse que o Wilson falou é de reencarnações e reencarnações. Eles se preparavam no mundo espiritual para, com a vinda de Jesus, poderem trabalhar. Até tem uma obra, A Jornada dos Anjos, né? E também a outra obra, Exilados por Amor, que é a primeira ou a segunda, não me lembro, que informa que João é um espírito vindo desses planetas de Capela, das constelações de Capela. O qual João? Então ele realmente desenvolveu essa preparação lá nesse mundo, né? O evangelista? O João Evangelista, ele é de lá. Assim como o José de Arimateia também, essa obra revela que é de lá também. Só que o José de Arimateia veio exilado mesmo, né? Para se redimir. E o João Evangelista não, ele veio para proteger aqueles que estavam sendo exilados. E acabou ficando aqui. Veio voluntariamente. Voluntariamente, Exilados por Amor é o nome da obra. Né? Imagine como agora, né, quando já está acontecendo, né, a seleção no nosso planeta, alguém que conquiste o direito de permanecer aqui e aceitar reencarnar no mundo, lá nos primórdios da civilização, para ajudar. Tem que ter coragem, né? É realidade. Tem um preparo, não é nem só coragem. Porque a coragem não pode se confundir com um ato irresponsável. E se nós observarmos, Wilson, o tempo que esses exilados, eles chegaram à Terra, a última leva deles, exatamente 4.000 anos antes de Cristo. Então Jesus iniciou a sua descida com a chegada desses exilados, né, a última leva de exilados que haviam chegado. Segundo aquela obra do Emmanuel, A Caminho da Luz, se não me engano o nome dela, os exilados foram recebidos por Jesus quando foram recebidos na Terra, né? Então todos já tiveram o primeiro contato com Jesus. E ali, de certo, ele viu a necessidade de auxiliar, porque os exilados, na verdade, deram um impulso evolutivo na Terra. Eles prepararam o ambiente, que a Terra era muito atrasada, nossa, em todos os sentidos, intelectual e moralmente. E eles, embora não tivessem uma moral adequada para continuar no planeta de origem, tinham um intelecto desenvolvido, conheciam técnicas que facilitaram o desenvolvimento da agricultura e outras práticas melhores de vida, e isso facilitou muito. E até mesmo as questões morais, aos poucos, foram mais bem aceitas em razão da presença deles. E o povo hebreu, a maioria, segundo essa obra, é exilado, né? É um dos 4 grupos principais, né, que eu me recordo. Eles nasceram entre os hebreus, entre os egípcios, entre os arianos e entre o povo hindu, né? Cada um com as suas peculiaridades vibracionais, de costumes. E cada um teve um certo avanço, ou mais desenvolvido nas questões morais, segundo essa mesma obra, é o povo egípcio. E por isso se explica que eles construíram coisas que até hoje ninguém sabe como é que construíram, e o povo que está lá hoje, que são seus herdeiros, não domina o mesmo conhecimento, porque os espíritos que fizeram o trabalho conseguiram adquirir condições de retornar à pátria deles, e ficaram aqui apenas os nativos, que eram filhos da carne, mas não do grupo espiritual. E não deu tempo de assimilarem o conhecimento deles. Assimilaram um pouco, mas não tudo aquilo que eles conheciam, e com certeza agora conhecem muito mais, né? Então esse povo ajudou muito o progresso da Terra.
E aqui no povo hebreu, eles tinham a questão religiosa bastante desenvolvida, a ideia de um Deus único que os outros povos não tinham. Aí Jesus nasceu ali, que era mais fácil de fazer essa reforma de conceitos no planeta. Tu prossegue, César? Sim. O chamamento de Jesus aos irmãos João e Tiago ocorreu na manhã seguinte à pregação de Jesus. O mestre se aproximou de 2 jovens que pescavam nas margens do Tiberíades e os convocou para o seu apostolado. Esse Tiberíades aqui é o lago Tiberíades, né? Não era mar. E ele recebeu esse nome em homenagem a Tibério César, que era o imperador romano. E Jesus posou em algum lugar, né? Porque essa cidade de Cafarnaum não era a cidade onde ele havia nascido, Nazaré. Então ele já estava peregrinando nesse tempo aí. Ali nesse momento ele deve ter posado na casa do próprio Levi, porque foi depois que ele encontrou Levi, né? No dia seguinte. É. E o interessante é que ele fez a primeira pregação naquele dia lá. Até ali ele não tinha feito a pregação ainda. Ele estava com 3 apóstolos. Sim. Continuando então. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da boa nova? Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista e que tinham ouvido na véspera, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamavam felizes, como se fossem irmãos bem-amados que se encontrassem depois de longa ausência. Tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da aventura de sua união perene, no futuro das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo Evangelho do Reino. Os 2 rapazes galileus eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos. Tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. Jesus tomou das mãos do Senhor e beijou-as afetuosamente. Ou melhor, João tomou das mãos do Senhor e beijou-as afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e lhe colocou a destra sobre os ombros em amorosos transporte. Comentários? Deixar para o pessoal comentar, hein? O interessante é que, Dá para entender. como eu disse no começo, Jesus não tinha muito tempo. Ele não parou. Aqui ele já estava com 3 apóstolos que aceitaram. E nenhum convite foi negado, segundo os registros, né, da Bíblia. Não sei se registraram tudo. Mas aqui, ó, o chamamento de Jesus aos irmãos João e Tiago ocorreu na manhã seguinte à pregação. Então ele encontrou lá com Levi. Levi aceitou o convite, ele fez a primeira pregação e na manhã seguinte já encontrou os 2 filhos de Zebedeu. E aqui fala boa nova. O que é boa nova? Evangelho. A palavra evangelho quer dizer boa nova. É. A gente às vezes pensa, o evangelho, a gente olha evangelho, acaba confundindo com que agora ganhou uma abrangência maior, né? O significado parece que muda com o tempo. Quem é que diz que evangelho é boa nova? Hoje tu fala no evangelho, você já lembra dos registros da passagem de Jesus na terra, das suas pregações. Mas evangelho significa boa nova. Aqui diz
desejais participar das alegrias da boa nova. Olha, ser uma boa nova só pode dar alegria, né? Então aquela ideia de que é difícil seguir o Evangelho de Jesus é um equívoco. Na verdade, o Evangelho de Jesus é um roteiro de libertação, de tirar a pessoa do sofrimento. Agora, tem muitos de nós que parece que gostam de sofrer. Confunde alegrias passageiras com felicidade e não abre mão delas. E alega que seguir o Evangelho é difícil, tem que abrir mão de muita coisa, não sente prazer ainda. Então ele tem a informação, mas não experimentou isso que Jesus fala, as alegrias da boa nova. E esses dois aqui exclamaram felizes: mestre, mestre, como se fossem irmãos bem amados que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo. Você nota, a leitura aqui dá a entender que esses dois apóstolos, eles tiveram um encontro com Jesus bem mais assim, aconchegante, bem mais uma energia amorosa e uma aceitação bem maior. Não sei se vocês perceberam isso. Com certeza, Jesus encontrou a sintonia nesses dois apóstolos, né? Como eu falava, que o João era um espírito muito evoluído. E até nos dias de hoje, né? Como a sua presença aqui na Terra foi importante. A mediunidade de João era completa. Ele possuía todas as faculdades mediúnicas reunidas, né? Num homem só. De evidência, de transporte, de audiência, de todo tipo de sensação, de psicografia. O Apocalipse foi escrito por ele, né? Uma verdadeira psicografia. E desdobramento, ele, para escrever o Apocalipse, ele se desdobrou até as esferas superiores, onde ele recebeu toda aquela informação. Recebia a informação de uma voz que, com certeza, era Jesus passando a informação para ele. Que idade será que tinham eles? Porque aqui ele era bem jovem, o João, né? Aqui diz: sim, rapazes... como é que diz aqui? Os dois rapazes galileus eram de temperamento apaixonado, mas não diz a idade, deviam ser bem jovens. João não foi aquele que ficou com Maria? Eu acho que foi o único que ficou com Maria na crucificação, né? Sim, o único que ficou junto com as 3 Marias, né, que estavam na crucificação. E era bem jovem. Tinha menos de 20 anos, eu acho, ali naquela época. Sim. E Jesus passou para ele a missão, né? Para cuidar a mãe dele, né? Ele disse assim: mulher, eis aí o teu filho. E daí disse: João, eis aí a tua mãe, né? Pois é. E Maria também, né? Ele ficou com a incumbência de ser a mãe de todos, a partir dali, de toda a humanidade, né? Mãe espiritual. Vamos para a interpretação do texto? O item 3. Continuo lendo? Acho que a Terezinha lê um pouco, para dar um descanso. Sim. Tá sem som, Terezinha. Tenho que abrir meu microfone aqui. É que no celular não é muito fácil, né? Bem pequenininho. E eu enxergo, mas tudo bem. 3. Interpretação do texto. O chamamento de Jesus a esses apóstolos apresenta características inusitadas. Primeiro é a aceitação irrestrita e imediata à convocação. Segundo é a transformação operada nos seus espíritos. É interessante notar que por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. André e Tiago
deixam as redes para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se para segui-lo. Os paralíticos se retomam a saúde, se erguem e andam. Lázaro atende-lhe ao chamado e levanta-se do sepulcro. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços da vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino, depois de haver levantado as portas de Damasco. Numerosos discípulos do Evangelho acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Tá. A disposição de seguir Jesus, vamos fazer um comentário, Terezinha. é encontrada em todos. Viu, Terezinha? Aqueles que iriam... Está ok. Tá. Vamos comentar essa parte, depois prosseguimos. Sim. Tu quer começar, César? Tá. Ou você mesmo, Terezinha? Certo. Tudo bem. Aqui, olha, é importante destacar que essa aceitação do convite de Jesus, ela é assim, imediata, como diz o texto, né? E opera na pessoa uma grande transformação. Já naquele instante, eles se sentem transformados. O que a gente pode destacar é a questão do levantar. Aí a gente pensa assim, pode ter dois modos, duas maneiras. Levantar-se fisicamente, né? E seguir, e levantar no sentido de evoluir, de tentar chegar até um nível mais alto do seu espírito, né? Algum comentário, César? Seria isso? Isso sim, com certeza. Exatamente, a Terezinha fez uma boa abordagem do assunto e deu também para observar que Paulo de Tarso e outros, ao terem esse contato com Jesus, Paulo de Tarso teve um contato com Jesus em espírito. Também, imediatamente, começou a seguir a Jesus. Ele, após curada a sua cegueira, antes disso ele já perguntou para Jesus: mestre, o que queres que eu faça? Que ele já estava disposto a seguir a Jesus. Então, o que despertava isso nas pessoas, E muitos paralíticos, muitos cegos que haviam sido curados, é uma força magnética muito forte que Jesus fazia com que esses espíritos despertassem para a verdade, despertassem para a luz, e rompesse com aquele paradigma de ilusão que os prendiam às coisas materiais, às coisas do mundo. Então, essa energia de Jesus também é relatada no livro Tocados por Ele, um livro que é do Clube do Livro, que relata muitas pessoas que não aparecem nos evangelhos, nem na Bíblia, que foram tocadas por Jesus e transformaram as suas vidas. Temos ali também a Maria Madalena, tem muitas outras que sentiram em sua alma essa energia transformadora de Jesus. No final do texto lido pela Terezinha, diz assim: numerosos discípulos do Evangelho. Aí já fugindo da esfera só dos apóstolos, acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção
e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Existe um grande equívoco, a gente sempre comenta isso, de pessoas que acham que aceitar Jesus é só um simbolismo. Eu aceitei Jesus, pronto, estou salvo. Alguns até se batizam e acham que isso é suficiente. O batismo é só um simbolismo, também não muda nada. Aceitar Jesus é compreender a sua palavra, compreender o seu evangelho, a boa nova, vivenciá-la no dia a dia, transformar-se. Isso não acontece assim só porque eu sei como devo proceder, quer dizer, eu sei, pronto, já me transformei, já sou outra pessoa. Não, nós temos os atavismos, temos as viciações, nós temos que romper a inércia. Um corpo parado não vai se pôr em movimento sem esforço, sem uma energia que o movimente. Precisa de um primeiro impulso e vai começar aos pouquinhos a acelerar. Um próprio carro parado gasta muito mais combustível para arrancar e atingir uma certa velocidade do que depois na alta velocidade. Um carro a 100 por hora gasta menos energia do que um que está parado e vai chegar a 30, 40 na arrancada, por distância percorrida, né? Só para ter uma ideia. Isso materialmente falando. E nas questões espirituais, morais, é a mesma coisa. Uma pessoa que nunca fez nada de bom, andou sempre em erro, vai ter grande dificuldade para fazer as coisas certas, vai tropeçar, vai cair várias vezes, mas tem que ter disposição para continuar. Por isso que fala aqui, ó, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificantes no trabalho e no sacrifício. Sacrifício nós podemos entender assim como um sacro ofício, um ofício santo, de trabalho que muitas vezes pode até assustar muitas pessoas. E daí as pessoas dizem que é difícil seguir Jesus por causa da inércia, porque a pessoa não deu o primeiro passo. Que aquele que já anda, que tem ligeiros os pés, não sente cansaço, ele sente prazer, até sente falta. Às vezes em algumas atividades que a gente não faz, a gente sente falta. Eu pensava há pouco, eu faço parte de um grupo aí que o César também faz, né, de análise de livros. Quando a gente não está analisando os livros, a gente sente falta de fazer a análise. É um trabalho necessário. E outras atividades, por exemplo, nós não estamos mais presencialmente na casa, nós temos a solução de fazer esse trabalho aqui online, na medida do possível, de continuar se aprimorando, de continuar estudando. E no dia a dia, exercitar na prática aquilo que aprendemos, no convívio com o semelhante. Nós já estamos no adiantado da hora, menos de 1 minuto para o horário combinado. Aí eu peço ao Paulo para fazer o encerramento para nós. A menos que alguém queira dizer mais alguma coisa sobre o assunto. Antes do encerramento aí, eu gostaria de perguntar se a Celoni vai participar sábado que vem do grupo de estudo. Sim, quero participar, se estiver. E a Terezinha Isolã, vocês vão participar também, Terezinha? Se Deus quiser. Não, é que eu pergunto porque o Wilson não vai poder participar, nem o Paulo, nem a Claudilane, né? Daí, no caso, então, faremos o grupo normalmente. Ah, tá bom. A Geni pode participar, e eu, se der, vou participar, mas não garanto. Não, mas fora, se né? quiser. Então tá bom. Então faremos o grupo, normalmente. Tá. Sim. Tá bom. Tá. Então vamos convidar todos para nós nos recolher intimamente, elevando o nosso pensamento. Acreditamos que todos já estamos sintonizados com a espiritualidade e com Jesus, porque estamos estudando a sua obra. Então queremos agradecer a Ele por esse imenso trabalho e esforço que Ele dedicou em nosso favor, em favor dos seus filhos na terra, com o objetivo de proporcionar
angariar o conhecimento, o desbrochar de cada um de nós. Somos gratos, Senhor, e que possamos nos manter firme, corajado, não desistir desse caminho de nos aperfeiçoar, de buscar. Que os intempéries da vida não nos abale e que nós continuamos firmes com nossos ideais, de nos transformar, de aos poucos e nos transformando em homens de bem. Somos gratos, Senhor, por essa tarde e desejamos a paz em todos os lares, em todas as famílias, que todos possam despertar em qualquer religião que siga, mas que possam despertar para esse ensinamento de Jesus. Com esse pensamento, agradecido, encerramos o nosso estudo da tarde. Assim seja. Tá, pessoal. Até a próxima oportunidade. Bom domingo para todos. Obrigado. Tchau, tudo de bom, pessoal. Tchau. Deus abençoe. Até o próximo encontro.